Para mais informações do caso Marielle Franco, voltamos ao vivo a Brasília, mais uma vez contato com a repórter Janaína Camelo. A repercussão das 3 prisões foi imediata, né, Janaína? E parlamentares integrantes do governo se pronunciaram sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal, não é isso? Isso mesmo, Brau. Quem se manifestou também foi o ministro Gilmar Mendes, do STF, porque ele esteve aqui no Senado hoje mais cedo, participando de uma sessão especial em comemoração aos 200 anos do Senado. Ele foi questionado pelos jornalistas a respeito disso. E ele chamou aí de extremamente grave o envolvimento de agentes políticos, agentes públicos, neste caso. E ele, inclusive, ele disse que a conclusão da investigação é uma oportunidade para discutir uma reforma das polícias no Brasil. Quem também falou aqui no Senado, que também participou aí dessa sessão especial, foi o ministro de Relações Institucionais, o ministro Alexandre Padilha. Ele disse que as evidências na investigação reforçam aí que Marielle foi assassinada, foi morta por defender a população do Rio de Janeiro mais vulnerável e também por tentar impedir que milícias tomassem conta de territórios ali na cidade do Rio de Janeiro. O ministro disse que o governo quer ver os responsáveis devidamente punidos. A gente separou um trechinho do que ele disse. Vamos ouvir. Nós vamos não só torcer, mas acompanhar o trabalho da Justiça para que a punição esteja absolutamente de acordo com a brutalidade que foi esse assassinato, que mais do que matar 2 pessoas, o que já seria muito grave, foi uma tentativa de matar uma voz, tentativa de matar uma luta por direitos, tentativa de matar uma ideia de ocupação territorial do Rio de Janeiro que não fosse ocupação territorial das milícias. E aí, no final dessa sessão, o presidente do Senado, o presidente Rodrigo Pacheco, ele disse que espera que os responsáveis envolvidos direto ou indiretamente nesse caso também sejam aí submetidos a julgamento. Vamos ouvir também o que o presidente Rodrigo Pacheco falou. Desvendar esse crime e identificar mandantes é algo que a sociedade espera muito e as instituições também esperam. De maneira que cumprimento todas as autoridades envolvidas e talvez isso seja um marco muito importante na história da repressão à criminalidade organizada do Brasil e a repressão a esses ataques antidemocráticos, porque esse assassinato foi também uma violação não só à vida da vereadora e de seu motorista, mas uma violação à democracia e ao Estado de Direito do Brasil. E aí, o presidente Pacheco, ele também respondeu às falas aí do ministro Gilmar Mendes, porque os jornalistas questionaram, né, sobre possível reforma aí das polícias do Brasil e se isso poderia partir de uma proposta direto do Senado. O presidente Pacheco, ele disse que poderia sim avaliar isso, mas não acredita que esse seja o problema. E diz que criticar as polícias o tempo inteiro não é um bom caminho. Além disso, nesta segunda-feira, o PSOL, a bancada do PSOL na Câmara, protocolou aí no Conselho de Ética da Câmara um pedido de cassação do mandato parlamentar de Chiquinho Brazão, o deputado federal, por quebra de decoro parlamentar. E aí, nessa justificativa, o partido diz que Chiquinho Brazão desonrou o cargo, abusando das prerrogativas do cargo para cometer as irregularidades, que a sua cassação é uma necessidade e que a cada dia que ele continua como deputado é mais um dia de mácula e de mancha na história da Câmara dos Deputados. Brau, é com você. Perfeito, obrigado mais uma vez, Janaína, pelas informações. Uma boa noite. Dora Kramer, volto com você. Dora, tinha perguntado mais cedo ao Vilela sobre o possível uso político desse caso, a possível exploração política, por parte especialmente dos aliados do governo, que apontaram que durante os 4 anos do governo Bolsonaro nada avançou e agora, com uma nova Polícia Federal, uma nova gestão, as coisas avançaram e veio a resolução do caso. Queria te ouvir também sobre isso, Dora. O tratamento dado pelo governo ao caso Marielle, na sua opinião, é adequado ou precisaria de ajustes, digamos? Olha, sem dúvida alguma, há uma tentativa, claro, do governo tirar proveito político desse episódio, mas a Polícia Federal é uma instituição de Estado, não de governo. Isso é um trabalho não de governo, mas da Polícia Federal. Agora, também o mérito de federalizar no ano passado
esse caso, né? Porque ficou 5 anos na mão da Polícia do Rio de Janeiro e se viu o que aconteceu e por que, ou melhor, por que não aconteceu, né? O desfecho, o desvendamento. Então, é esse o caso. Agora, se o governo federal quer tomar para si os louros desse caso, seria interessante também que tomasse para si o problema do enfrentamento da criminalidade. O poder local não dá conta por várias razões. Então, o governo não pode ficar nessa, sabe, de comemorar, celebrar que o desfecho, pelo menos parcial, dos mandantes está caminhando, tal. Isso deveria ser o começo de uma jornada mais, eu digo, incisiva do ponto de vista de governo federal para comandar, sabe, esse processo, sei lá, mudando a legislação, mobilizando a sociedade, mas é mais do que urgente. Então, ficar só na celebração, achando que foi uma vitória e ponto, a coisa fica ali pontual, isso não vai adiantar, porque o problema é muito maior, muito mais amplo, precisa de uma compreensão muito mais ampla do que a questão de desvendamento de um caso só, pontualmente. Pois é, Vilela, e é um caso muito emblemático, né? E será que tem um efeito também simbólico a resolução ou a elucidação parcial com a revelação dos nomes dos mandantes? Será que pode ter também um efeito simbólico? Afinal de contas, né? Se uma parlamentar, alguém que tinha uma cadeira na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, que estava usando o mandato de vereadora para tentar coibir a ação do crime organizado, foi morta, que não sofre o cidadão comum, né? Aquele que ouse, que se atreva a enfrentar o crime organizado. Se nem um mandato parlamentar, a figura pública de uma pessoa serviu para isso, será que também do ponto de vista simbólico deve ser exaltada e tratada essa resolução do caso Marielle, Vilela? Você tem toda a razão, Brau. Isso deve servir sim, especialmente um caso como esse, que teve tanta repercussão internacional. O país e o mundo quiseram, ao longo desses 6 anos, uma resposta por conta desse homicídio, algo bárbaro e inaceitável. Eu vejo que a gente pode ter, a partir desse fato agora, do desenlace dessa questão, algo que seja até mais marcante, até em memória da vereadora e em memória de uma luta que a sociedade tem de tentar acabar com esse conluio entre o crime organizado e o poder público em algumas localidades. E no Rio de Janeiro isso fica muito evidente, que é a partir de agora, a partir dessas revelações, tentar ou se constituir algumas medidas para tentar acabar de vez com esses laços e acabar com isso procurando evitar o fortalecimento que a gente tem percebido cada vez maior do crime organizado no Brasil.